Então, pessoal, voltei depois de um tempinho sem postar. Hoje eu resolvi trazer um conteúdo para aqueles que são donos de imóveis e querem saber como melhorar o seu setup de privacidade. Como eu não sei se você conhece o mundo DeFi ou se assistiu algum dos vídeos aqui do canal, eu resolvi bater um bate-papo, trazendo ferramentas que podem solucionar a questão de privacidade, ainda mais no ano de 2026, onde algumas coisas estão mudando, já mudaram e tem muitas coisas que ainda estão por vir aqui no cenário brasileiro. Se você não sabe, algumas leis, principalmente fiscais, mudaram. A regulação de cripto também trouxe uma série de mudanças e para aqueles proprietários que querem manter sua privacidade, vão ter que se adaptar. É engraçado falar disso porque ainda eu escuto frases como eu só recebo em dinheiro, eu não aceito Pix, até já comentaram nos vídeos isso. E isso me lembra até o barbeiro da família, o Betinho, que tem um quadrinho pequeno na frente da barbearia com um aviso ali, não aceito Pix ou cartão. Então se você chegar lá sem dinheiro, aí ele não vai aceitar, ele vai dizer, saca, procura um caixa 24 horas e trazem dinheiro para pagar aqui. E alguns proprietários de imóveis fazem exatamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe, isso está cada vez mais difícil de acontecer. Não sei se alguém já passou por essa situação, ir no mercado e pagar suas compras com dinheiro e o troco acaba sendo bem difícil de conseguir, ou às vezes até acaba arredondando o valor total para conseguir ter algum valor ali para pagar como troco. Então a quantidade de dinheiro em papel está cada vez menor. Então até mesmo a pessoa que receber esse dinheiro em papel, em algum momento esse dinheiro ele vai acabar no banco. E logo, cada vez que o tempo passa, menos cédulas estão sendo impressas para ser distribuído na sociedade. Ou seja, as coisas estão mudando, né, ouvinte? Porém, eu vou te mostrar algumas soluções que principalmente fazem sentido aqui, no Brasil. Um lugar onde cada vez mais o cerco está sendo fechado, o monitoramento de transações está ficando cada vez mais pesado e então é preciso se adaptar. Mas antes da gente falar a respeito dessas ferramentas, deixa eu me apresentar para você. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Nesse canal eu trago insights e conhecimentos econômicos e filosóficos aplicados no cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Além disso, fique à vontade aí na seção de comentários para comentar e ajudar esse conteúdo a permanecer ativo e chegar a mais pessoas. Lembrando que todas as ferramentas que eu acabo falando, eu deixo aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, indicações de cursos, consultorias e até o canal do Telegram, que eu acabo usando para colocar algum tipo de conteúdo extra, caso precise. E relembrando, os vídeos quando são postados, fique à vontade para se inscrever na central de mídias do canal, no link para o Telegram. Todos esses links você vai encontrar aqui na descrição e no comentário fixado. Agora vamos lá. Para que faça sentido utilizar as ferramentas, é preciso primeiro analisar o seu perfil e analisar primeiramente o contexto de onde você vive. Então, para facilitar, eu resolvi dividir esse conteúdo em camadas até chegar na última camada, que vai ser a camada sucessória dos imóveis e dos bens que você tem. Ao a gente chegar na primeira camada, a primeira coisa que o proprietário ele vai ter que decidir quando ele tem algum imóvel para alocação, seja pousada, seja um imóvel próprio, ele vai ter que decidir como ele vai querer encontrar pessoas para alugar o seu imóvel. Ou seja, se ele vai acabar deixando como intermediário, se ele vai querer resolver isso de uma forma mais direta. Mas o ponto é que você vai acabar percebendo que nessas duas camadas iniciais que eu vou estar falando aqui, os proprietários acabam não percebendo que ali já é um ponto de fragilidade na questão de descentralização. Porque quando a gente fala de descentralização, a primeira coisa que a pessoa vai acabar associando é o recebimento do valor. E até aí tudo bem, em um mundo onde a gente não tenha uma fiscalização tão pesada quanto está acontecendo e para onde a gente está migrando, né? Então a gente vê hoje em dia um monitoramento cada vez mais ferrenho em Pix e até mesmo plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais elas acabam de alguma forma traçando o seu perfil para fazer cruzamento de dados e isso em algum momento pode acabar parando nas mãos de pessoas maliciosas, o que é chamado na parte
de tecnologia como os atores maldosos dessa situação. E uma das escolhas do proprietário inicialmente acaba sendo a imobiliária. O que acredito que, se você não viu aqui no canal, eu te aconselho a escutar outros vídeos aqui do canal. Eu posso deixar inclusive o link aqui abaixo de qual vídeo eu estou me referindo. Mas as imobiliárias não são tão confiáveis assim. Primeiro, que ao colocar imóveis em grandes imobiliárias, você vai estar entregando seu imóvel para ser apenas mais um no mar de imóveis que existem numa imobiliária. Agora, você tem 5 imóveis, 6 imóveis, 7 imóveis, talvez você receba uma atenção melhor do que se tivesse apenas um imóvel. O que alguns proprietários ainda acabam decidindo é colocar em pequenas imobiliárias ou até mesmo escritórios pequenos de locação, onde consegue o contato diretamente com o dono, mas ainda assim existe um risco e as imobiliárias em si elas precisam também fazer esse reporte do proprietário para a Receita. Tanto acaba tendo cruzamentos de dados e se você não sabe, os cruzamentos de dados eles vão ser cada vez mais aperfeiçoados e já estão chegando, por exemplo, em contas de luz, além dos cartórios. Quando faz autenticação, também é feito cruzamento de dados. Então, por mais que você faça um tipo de contrato direto com o inquilino, no caso de aluguel anual, e esse inquilino ele solicita a ligação de luz para o nome dele, vai ser feito o cruzamento de dados e por mais que você receba em criptomoedas de forma anônima, o que eu vou acabar explicando mais abaixo, ainda assim vai haver um dilema aí, porque como uma pessoa que não é seu familiar, não é seu filho, talvez nem primo, parente, não tem nenhuma ligação com você, como essa pessoa está morando no seu imóvel e não está pagando nenhum valor para você, você pode dizer que é o seu amigo. Mas mesmo assim, olha que situação ruim de se expor. Alguns acreditam que a saída seja o contrato de comodato, que é uma forma de você ceder o imóvel para uma outra pessoa sem sequer ter algo em troca pelo contrato. O que acaba abrindo também um precedente, porque se você está cedendo, fazendo algum tipo de negociação com uma pessoa maliciosa, ela pode muito bem utilizar esse contrato como forma de não pagar o aluguel. E então você acaba percebendo que a própria divulgação do imóvel envolve muito mais coisas do que propriamente somente eu vou divulgar o imóvel. Então, ao escolher, por exemplo, aonde você quer fazer essa divulgação, você já está expondo dados. Então, você precisa, de fato, analisar o que eu estou querendo expor de dados e selecionar o que vai ser melhor para você. Um erro que também acaba sendo cometido nessa parte de divulgação do imóvel acaba sendo colocar esses imóveis divulgados no seu perfil pessoal da rede social. Então você tomou a decisão de, não, eu vou alugar o imóvel por conta própria e decide onde eu vou divulgar esse imóvel. Então existem diversas plataformas e até mesmo as próprias redes sociais são uma boa ponte para conseguir impactar pessoas, principalmente imóveis de alta temporada e que tenham uma boa localização, sejam decorados, etc. Esse tipo de imóvel acaba atraindo visualmente as pessoas até devido às plataformas serem direcionadas para a parte visual. E até mesmo pousadas, se souberem fazer uma boa divulgação, isso eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando apenas de estratégia, acaba conseguindo bastante visualização de pessoas, não digo talvez de milhares, mas eu digo de pessoas direcionadas, até porque os algoritmos das plataformas estão muito avançados, então eles acabam entregando muito bem para as pessoas certas, ou pelo menos para as pessoas que demonstram interesse nesse tipo de conteúdo. Então, voltando ali, algum dos erros acaba sendo divulgar esses imóveis no seu perfil pessoal. Então, ali na plataforma, se você não sabe, você entrega os seus dados de IP, você entrega a sua localização, você entrega os seus dados pessoais e acredito que você conheça, existem pessoas que colocam fotos da sua vida pessoal, onde frequenta, suas conquistas, sua família nas redes sociais. E se você não ganha nada para fazer esse tipo de exposição, eu não te recomendaria fazer isso. Se você não sabe, e aí isso acaba saindo um pouco do tema do vídeo, existem vagabundos
olhando as redes sociais das pessoas, olhando o que tu tem, analisando o que tu frequenta, onde você está. E essas pessoas podem utilizar esses dados para agirem contra você. E aí, imagina esse perfil que já expõe toda a sua vida, você colocar ainda ali que você tem um imóvel para locação. Não só do ponto de vista de segurança pessoal, você também está expondo isso para a própria rede social, que sabe a sua localização, sabe seu IP, aí nesse caso, sabe o seu nome, sabe praticamente tudo de você, inclusive os seus dados telefônicos. Afinal, se você utiliza Instagram, Facebook, é vinculado ao seu número de telefone. E se você já percebeu, o seu número de telefone é vinculado ao seu CPF na operadora, devido àquela lei de dados LGPD, uma coisa assim do tipo. Enfim, é lei de proteção de dados. Mas tudo isso mostra que ou você entrega os seus dados para um intermediário ou você acaba, por conta própria, gerindo isso, colocando ou em redes sociais ou em plataformas como o OLX, Zap Imóveis, por exemplo. Caso o seu imóvel seja anual, faz mais sentido, né? Nesse caso, Zap Imóveis. Mas vale ressaltar aqui que a descentralização e essa proteção acaba acontecendo já no início, na divulgação do imóvel. E você pode pensar que não tem como eu conseguir um inquilino se não for dessa forma. Olha, eu acredito que você já tenha frequentado uma cidade pequena, e se você já frequentou uma cidade pequena, aquelas cidadezinhas pequenas de 5 mil, 16 mil habitantes, você vê plaquinhas de pessoas alugando imóveis diretamente. Isso é uma forma inteligentíssima das pessoas alugarem imóveis, principalmente, eu digo, nesses locais pequenos, onde a população é pequena e onde, nesse caso específico, a pessoa que está alugando imóvel, ela mora em uma cidade pequena, então ela sabe que o nicho dela está ali voltado para ali. Talvez ela não saiba isso conceitualmente, mas ela sabe dedutivamente. Então, se você for observar nesse caso específico, essa pessoa encontrou um ponto onde ela não expõe os dados dela, a não ser para pessoas de fato interessadas ou supostos interessados, mas é lógico que isso não vai funcionar para todo mundo. Se você vai alugar por temporada, às vezes até faz sentido, acaba pegando pessoas que chegam de última hora no local, principalmente em praias aqui no Brasil. Porém, se você tem uma pousada, ou se você quer de fato divulgar esse imóvel para pessoas até fora do país, de fato faz mais sentido você encontrar outra forma de divulgação do que simplesmente colocar uma placa no seu imóvel. Mas o ponto é que, com a tecnologia, você pode mitigar um pouco essa exposição excessiva dos seus dados. E um dos exemplos até aconteceu em uma viagem que eu acabei fazendo, na época que eu estava fazendo mochilão, eu estava passando por uma praia, e nessa praia eu acabei conhecendo o dono de uma pousada, onde eu acabei ficando e conversando com ele a respeito de marketing, a divulgação, até porque a praia era muito bonita. E ele me explicou que alugava somente pelo Airbnb. E ao conversar com ele, na época nem tinha um canal e nem pensava nisso, mas eu expliquei para ele sobre como as redes sociais tinham esse potencial de divulgar para outras pessoas, e até mesmo as pessoas que frequentavam a pousada dele acabavam divulgando isso para outras pessoas e ao mesmo tempo gerando prova social quando fazia aqueles stories marcando a pousada. Então isso gerava conteúdo para a própria pousada e prova social para confirmar que de fato aquela pousada era boa. Isso até é algo que algumas plataformas centralizadas como o Airbnb, ele acabou utilizando disso com os comentários que é feito na plataforma. Então a rede social ela tem esse potencial. E ele entendeu isso. Ele acabou criando um perfil para pousada específico, separado do seu perfil pessoal, e fez a divulgação através dali. Hoje em dia a pousada ela tem bastante seguidores, e ali no, pelo menos no local onde ela é encontrada ali, onde ela está, é uma pousada bem frequentada. Mas
É lógico que não é só a rede social que fez isso, mas sim também o boca a boca entre as pessoas, mas não dá para dizer que não deixou de contribuir essa rede social, esse perfil. Então, plataformas como Instagram, Facebook, elas, sim, você tem que estar ciente disso. Elas sabem cada passo que você dá, a localização que você expõe, através do seu celular, através do seu computador. Mas você pode mitigar isso, pelo menos, com perfis direcionados para seus imóveis. Ah, mas sagaz, ainda assim vai estar expondo o meu IP, a minha localização? Sim, com certeza. Mas você não vai estar expondo que você, João da Silva, por exemplo, é o proprietário do imóvel XYZ. Ou você não vai estar divulgando, junto com as fotos da sua família, junto com as fotos e stories da onde você frequenta, que você tem um imóvel. Você vai estar pelo menos mitigando isso para sua segurança e até mesmo para a questão de cruzamentos de dados. Eu não vou dizer aqui para você contratar um VPN, utilizar Tor para te fazer esse tipo de coisa. Até porque a maioria não vai saber fazer isso. Mas o que eu tô te falando aqui é que você tem que pensar inicialmente já na divulgação. Não adianta você pensar só no recebimento, sendo que tem a divulgação, depois tem a outra camada que eu vou estar acabando falando aqui abaixo, e aí depois você chega no pagamento. Não adianta você pensar no pagamento e aí você está muito bem divulgando o seu imóvel na imobiliária que faz cruzamentos de dados. Ou você vai muito bem divulgar no seu perfil pessoal. Não faz o menor sentido você fazer esse tipo de coisa. Então você já tem que pensar nisso antes. A maioria das pessoas já vão para a parte 3, ok? Então acho que ficou claro. Mas acho que antes da gente continuar, tem ainda alguns detalhes. O primeiro é a famosa pergunta: ah, mas e o Airbnb? Se você não sabe, o Airbnb, ele faz o reporte automático também para a Receita. Afinal, quando o inquilino ele faz o pagamento, ele tem que colocar no seu cadastro lá o CPF. E quando ele faz o pagamento, geralmente o cartão é associado ao CPF da pessoa. O proprietário, ele recebe esse pagamento, ele faz um preenchimento de dados ali, e esses dados todos são enviados para a Receita. Faz parte da política da empresa, do Airbnb. Ah, mas qual é o problema disso? Realmente, se você não vê problema nisso, talvez esse vídeo nem seja para você. Agora, se você quer um mínimo de anonimato e ter o controle de fato sobre o seu dinheiro, você precisa fazer algum tipo de alterações e atualizações na forma como você aluga os seus imóveis. O próprio Airbnb já divulga também a foto do proprietário, o que o proprietário gosta, onde ele frequentou, no caso do viajante, quantos lugares ele frequentou. Ah, mas isso é para a segurança do inquilino. Ainda assim, não deixa de acontecer vários casos. É só você acessar aquele aplicativo vermelhinho, o Reddit, e você vai ver vários fóruns falando de problemas que aconteceram e que acontecem no Airbnb. Um deles, inclusive, eu falo aqui no canal, já falei em outros vídeos, que é a questão do chargeback. O que é chargeback? Bom, você vai ter que olhar aqui no outro vídeo. Mas o resumo é a plataforma trancar o dinheiro e não te repassar o valor. Ou até mesmo devolver o valor para o inquilino, mesmo ele tendo usado o seu imóvel. Acontece, já aconteceu. Outra questão acaba sendo: ah, mas eu moro em outra localidade do imóvel que está para alugar. Bom, há cerca de 2 semanas, três semanas aproximadamente atrás, eu fui visitar uma praia em Santa Catarina chamada Garopaba. E quando eu aluguei o imóvel, o proprietário ele não morava no local e ele acabou combinando ali com um conhecido que ele tinha para deixar as chaves no local quando eu estivesse chegando e eu fazer a retirada ali das chaves. Depois eu combinei também só de entregar as chaves novamente para a pessoa ali. Então ele tinha uma pessoa responsável mais para dar o suporte para ele. Talvez esse não seja o melhor dos mundos, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade também já aconteceu comigo, até quando eu estava na Argentina, ali em Salta. E quando eu aluguei o imóvel, a pessoa, ela disponibilizou uma senha para que eu abrisse uma caixinha, como se fosse uma caixa de correio. Não era propriamente uma caixa de correio,
mas era um, bom, uma espécie de caixa de correio. E ali eu coloquei uma senha que ela me passou, eu abri a porta do prédio, entrei e quando eu cheguei no também na não, na verdade, isso aí foi só essa chave. Eu tô confundindo com uma outra vez que deu, fui na Serra do Rio Grande do Sul, ali em Gramado. Na verdade, não foi em Gramado, que odeio ali aquela parte ali, muito movimentada. Mas mais para baixo, ali em Nova Petrópolis, o que o proprietário fez? Ele colocou na porta do apartamento dele uma fechadura digital. Então ele também me divulgou a senha, daí eu entrei. Primeiro, para entrar no prédio era também com senha, então ele já tinha me passado isso. E quando eu entrei no apartamento também, daí tinha ali uma senha para colocar. Então, hoje em dia, há formas aí de conseguir passar por essa, entre aspas, adversidade. Então, tem como sim. É só ver aí algumas soluções para resolver, caso você more em outra localidade. E o outro ponto aqui nessa parte da camada primeira é sempre em relação aos feedbacks, né? Porque os feedbacks, eles são essenciais, até as plataformas como o Booking, Airbnb, eles usam muito desse artifício do feedback para poder atrair mais pessoas para acabar alugando aquele imóvel em específico. Até mesmo a reputação do proprietário, o algoritmo também para acabar divulgando os imóveis que têm melhor avaliação, etc. Para isso, já existem ferramentas, ou se você vai utilizar rede social, os próprios comentários e até mesmo os próprios stories. Se você tem site, muito simples de fazer esse tipo de aplicação, até mesmo para pousadas que querem utilizar aquele Google Meu Negócio também, que isso utiliza em empresas. Então é muito simples essa parte também, não seria um empecilho. Mas acho que essa primeira parte, na camada 1, fica muito claro de entender o porquê é importante você já pensar na divulgação, o que você vai fazer para poder mitigar as informações e os seus dados também, para não serem expostos, ou ao menos reduzir os danos. Agora vamos para a camada 2. Se a pessoa ela acabou encontrando seu imóvel, recebeu alguma indicação, ela vai ter que entrar em contato com você. E aí entra outro ponto também, que as pessoas acabam não sabendo disso, é que na comunicação entre as pessoas também há como ser fiscalizado isso. Como? Bom, a plataforma, por exemplo, o WhatsApp, se você não sabe, ela pertence à Meta. Então, algumas conversas que você acaba tendo ali acabam deixando alguns dados que podem ser e são utilizados se você já fez algum tipo de campanha de anúncios no Facebook Ads, que é a plataforma que utiliza para fazer anúncios no Facebook, no Instagram e até mesmo utilizando o WhatsApp. Ela pode utilizar dados sim de WhatsApp, fica claro ali. E se você não sabe, esses dados do WhatsApp eles também são usados para informações, para melhor direcionamento de campanhas no Facebook e no Instagram. Além disso, tem um jornalista aí brasileiro que foi exilado do Brasil, ele está nos Estados Unidos, até se envolveu ali num escândalo ali, talvez até a parte psicológica do cara não seja tão forte, mas é o nome dele é Lando Santos. Esse cara, ele divulgou uma ferramenta que o governo, aí eu não lembro agora qual entidade, se era a polícia, se era a Receita Federal, não sei agora explicar qual que é, mas enfim, alguns cargos no governo têm acesso a uma ferramenta no WhatsApp em que ela insere o seu número, né, o número de quem seja, e ela tem acesso às conversas dessa pessoa. Tem um tempo ali, até por questão de segurança, mas a pessoa pode ficar fazendo refresh e entrando, talvez, recorrentemente. Ou seja, é possível, sim, olhar as conversas no WhatsApp das pessoas. É possível, sim. Então, os dados que você acaba expondo também no WhatsApp também podem, sim, ser expostos.
Então é outro ponto de atenção na estrutura de descentralização que você quer conversar ali com o seu potencial inquilino e passar os dados. Então isso é importante também. Então acaba, às vezes, fugindo isso, e novamente a pessoa acaba indo querer para a parte 3, eu quero receber pagamentos em criptomoeda de forma descentralizada, mas a pessoa não pensa na divulgação, ela não pensa na comunicação com o inquilino. Então aqui também é um ponto de atenção. Então é importante você compreender isso. Às vezes, sim, é mais fácil utilizar o WhatsApp, que ele está no seu cotidiano, mas a facilidade, às vezes, também acaba não te trazendo tanta segurança. Tem casos e casos, não estou dizendo da pessoa que tenha seu único imóvel, ou talvez você não se importe com isso, tá tudo bem, mas eu estou aqui para divulgar e não para te convencer, estou aqui apenas expondo os fatos e talvez você encontre soluções como comprar algum chip sem KIC e colocar ele no WhatsApp, pode ser, utilizar um chip com número exterior sem estar cadastrado no teu nome, também é outra possibilidade. Enfim, existem algumas opcionalidades aí ao utilizar o WhatsApp. Mas também tem outras plataformas que não divulgam ou não vinculam seu número de telefone. Então, isso é outro ponto. Tem o Telegram, por exemplo, tem o Session, talvez não seja tão comum para as pessoas utilizarem, não é mesmo. Não é direcionado para facilidade, não. O Session, por exemplo, ele é direcionado se você quer de fato saber que ninguém vai se infiltrar e ler as suas conversas. Então, não é para todo mundo, eu sei disso. Mas eu tô aqui para trazer as informações. Então, sim, tem como mitigar as conversas entre os interessados e você. Não é 100%, mas você acaba reduzindo a sua exposição e as informações dos seus imóveis. Até mesmo não acaba associando uma rede social com um WhatsApp ou, enfim, né? O pacote geral das pessoas é divulgar o seu imóvel na sua rede social, onde coloca as fotos da sua família, e direcionar para o seu WhatsApp, onde discute os preços e os acordos ali. Então, pior não tem como, né? Enfim. E aí depois quer receber o pagamento descentralizado. Ah, não, mas eu quero deixar anônimo os meus recebimentos. Aí é complicado. Outra forma também de mitigar isso é com aqueles formulários, porque você não vai estar associando diretamente a conta da rede social, caso você esteja usando, com o seu telefone. O formulário também é uma ótima saída para você conseguir mitigar isso. Depois você chama lá a pessoa e conversa com ela, ou no WhatsApp, caso você queira continuar usando, ou Telegram, é uma outra forma também. Então, fica aí a dica. A camada 3, ela seria o recebimento. É aqui que a gente começa com o seguinte questionamento: será que o dinheiro que você recebe, ele pode ser bloqueado? Será que ele pode ser revertido a partir de agora? Ou ele é reportado automaticamente? Bom, um dos pontos aqui é que a legislação está mudando, a fiscalização está cada vez mais ferrenha e os dados de transações bancárias, eles já são automaticamente reportados. Vai aumentar, sim, a isenção agora, né, a partir do ano que vem, para 5 mil, mas e se você movimenta mais do que isso, como que você vai justificar? Né? A MEI também já está sendo misturada com pessoa física, né? Se você recebe X na física e X na MEI, também já vai ser considerado MEI. Tem vários problemas aí, vai ser até descaracterizado de MEI, né? MEI, se eu não me engano, se não me foge aí, é 80 mil ou 90 mil por ano. Mas enfim, os dados aí estão sendo cruzados e com o avanço da tecnologia, cada vez mais controladas essas informações. Então, tem a função também do Pix de retornar o valor que foi transferido. É um chargeback de Pix, né? Então, sabe aquele momento que você faz uma compra e depois você não recebe, depois o valor recebe para você, que inclusive alguns golpistas usam isso como forma de
lesar lojas, e o gateway, geralmente de pagamento, ele tranca o valor e ainda te deixa com, no caso do comerciante, nesse exemplo, ele te deixa ainda com uma má reputação. Tu toma 3 reclamações, por exemplo, a conta já cai, tu já não consegue acessar o valor, já é uma merda. Se você já teve algum e-commerce ou já passou por algum tipo de situação assim, já imagina como que é. Então agora o Pix ele pode sim ser retornado. Imagine o problema que isso causa, mas, enfim, né, a gente tem que olhar o que está acontecendo. E o Pix, isso é informação já bem comum. As informações são passadas diretamente para a Receita Federal, não é à toa que a própria operação de Pix, ela é feita entre o Banco Central mesmo ali. Então, quando você pega ali o código do Pix, ele já está ali, né? Banco Central do Brasil. Então, já fica bem claro ali essas informações. Se você não percebeu, né, aí já é complicado. Bom, para receber algum tipo de pagamento, você vai ter que ter um destino, né, para onde vai esse valor. Se tornou agora muito mais popular a questão de criptomoedas, Bitcoin. E como faço para receber isso? Geralmente, as pessoas acham que para receber criptomoedas elas vão ter que utilizar criptomoedas, ou seja, a pessoa que está te pagando ela vai ter que pagar em criptomoedas. Porém, não é a grande maioria. Talvez se o Bitcoin chegar ainda ali aos seus 2% da população mundial, a gente vai ter muita valorização aí no preço do Bitcoin em moeda fiat. Mas ainda talvez um dia aconteça. Enquanto isso, não é todos que utilizam criptomoedas para pagar alguma coisa. Porém, eu vou ter que fazer uma introdução básica a respeito de carteiras. Se você não sabe, já tem ferramentas onde você pode receber Pix da pessoa e automaticamente é convertido para você em alguma stablecoin, como o dólar, o STP, o STC, ou até mesmo para Bitcoin Liquid. O mais comum é o DPix, que é um token do real 1 para 1. A questão do DPix, que acabou mudando agora também, é que o DPix ele é atrelado ao CPF da pessoa que pagou. Ele não é atrelado ao CPF de quem recebeu, até porque as carteiras elas não pedem o seu CPF. Eu digo das carteiras que eu acabo indicando, né? Não estou dizendo de todas, mas tem muitas aí, muitas carteiras, elas acabam não pedindo o CPF. Então você gera ali um QR Code, o inquilino vai lá, paga esse QR Code, esse Pix, e entra para você diretamente em DPix. Você pode transformar ele em um SDT, que é o dólar digital, ou SDC, também é outro dólar, 1 para 1 também, né? $1 para $1. Ou você pode transformar em Bitcoin. Isso tudo pode ser feito dentro da sidechain Liquid ou pode ser feito também em blockchains de segunda camada, por exemplo, de Ethereum, como a Base, seria uma outra forma também. Basicamente, nesse ponto aqui, você acaba gerando esse QR Code, a pessoa faz o pagamento e essa é uma das formas. Tem outras formas, como por exemplo, tem contratos inteligentes que podem ser utilizados, onde você gera ali na plataforma um Pix para a pessoa fazer o pagamento. Ela faz esse pagamento para um terceiro e esse terceiro te passa o valor em dólar já. Isso acontece já tem plataformas e elas todas não exigem os seus dados, não exigem KYC. Então isso também pode ser utilizado aí como forma de recebimento, principalmente agora para pousadas, já tem plataformas que tem esse QR Code fixo, então você pode deixar ele numa plaquinha impresso e a pessoa só escaneia ali, faz o pagamento e cai direto na sua carteira. Agora, caso você queira receber com um cartão de crédito, aí sim, já tem soluções também. Inclusive elas foram antes do Pix, já foram criadas. Isso resolve também para quem tem imóveis de temporada e querem receber através de cartão de crédito, até mesmo recebimentos internacionais. Então também já tem processadores de pagamentos em que a pessoa paga e você recebe direto na sua carteira autocustódia. Então ferramentas como a No Payments você pode receber através do cartão de crédito. Lembrando que nessa modalidade de cartão de crédito as informações estão centralizadas também.
uma empresa. Sim, ela tem sede em São Vicente, mas ainda você está confiando num terceiro e é num processador de pagamento dessa solução, que é a No Payments. Talvez você possa fazer o cálculo se faz mais sentido utilizar essa plataforma ou utilizar as convencionais aí, sei lá, PagSeguro da vida, etc. Agora, para Pix, já tem ferramentas aí bem consolidadas, eu já trouxe até aqui no canal. Tem a Muse, saiu agora também Set Sales, é uma outra forma também. PixGo é outra ferramenta também. Enfim, tem aí diversas ferramentas, né? Sobre o Pix lá também de terceiros para te receber também. Algumas ferramentas você encontra aqui na descrição, no comentário fixado ali na central de mídias do canal. Tem algumas soluções que eu deixei ali. Caso você utilize, você também está contribuindo aqui para o canal, mas elas são soluções que eu particularmente utilizo, então faz sentido aí também para quem quer conseguir fazer essa migração. Mas nessa parte de recebimento ela é bem mais simples, eu já tenho vídeo também dedicado aqui no canal a respeito disso, então faz mais sentido aí para você começar já a utilizar essas ferramentas aí, que é a parte mais simples. E aí agora a outra parte que é extremamente importante, porque dependendo da forma como você recebe, você vai querer utilizar esses valores. Então, ok, você já conseguiu mitigar os dados ao fazer a divulgação, caso você queira fazer isso de forma direta, decidiu isso. Você já consegue se comunicar com o seu cliente ou potencial cliente sem fazer uma ligação entre sua rede social, o seu WhatsApp ou o Telegram. E você conseguiu chegar no terceiro ponto, que é recebimento anônimo. Mas você precisa agora também saber como utilizar ferramentas para poder fazer a utilização desses valores, né? Porque não adianta você só receber e não saber como utilizar esses valores, ou até mesmo deixar numa carteira que é só de recebimento, deixar aquele valor ali parado. Não faz sentido. Então, a autocustódia ela exige isso também, que você precisa entender o que você está fazendo e entender que existem carteiras e carteiras para diferentes situações. Agora, a outra parte da camada já é essa parte mais usual, que é saber converter, fazer os swaps ou bridges. Nessa camada aqui é bem simples de entender, também é rápido, mas é que você recebe em algumas carteiras diferentes, mas você também tem que dar usabilidade para esse valor. Então você precisa saber como transferir de uma carteira para outra, e para isso não é igual um banco em que tu simplesmente coloca ali as informações, principalmente se a sua carteira está em outra blockchain, se uma carteira quer transferir de uma carteira EVM para uma carteira na rede Bitcoin on-chain, ou se você quer transferir da rede Liquid para uma rede também EVM para te colocar como empréstimo colateralizado em Naive. Então isso também exige que você entenda sobre swap. Então basicamente aqui você precisa entender que quando você recebe um valor, dependendo do tipo de carteira que você tem, esse valor vai ser armazenado em uma blockchain ou sidechain específica. E aí, caso você queira dar usabilidade dele, por exemplo, se você quer utilizar ele num cartão pré-pago, talvez você vai ter que fazer um swap, que a gente chama, que é uma transferência, transformar o valor em uma determinada moeda para utilizar em outra carteira, em outra blockchain, etc. Às vezes você opta por receber ali com QR Code Pix e entra para você em Liquid Bitcoin, por exemplo, e você quer transformar essa Liquid em Bitcoin, em dólar, para você utilizar no seu cartão pré-pago. Para isso você vai precisar fazer o que nós chamamos de bridge, caso seja de uma blockchain para outra. Você pode querer também, por exemplo, querer transformar o seu DPix, que entrou em real e saiu em real digital na sua carteira Liquid, você queira transformar ele em Bitcoin e guardar ele na sua carteira de autocustódia, que é o seu cofre,
Para isso você vai precisar fazer um peg-in. Existe o peg-in e peg-out. Você vai ter que fazer e jogar para sua carteira. Então, essas informações aí é importante. E sim, tem custos para isso. Não é caro, dependendo da rede, é lógico, né? Tem redes como Ethereum, que são extremamente caras. Agora tem redes que são mais baratas, como a Polygon. Mas para isso, você vai ter que utilizar alguns trocadores. Existem sim as corretoras que podem sim fazer esse tipo de operação, mas é lógico, você está colocando os seus dados novamente na corretora. Se você quer de forma descentralizada, vai ter que utilizar algumas ferramentas. Existe aí várias no mercado. Uma delas é SideShift, trocador.app, enfim. Então tem ferramentas para isso também. E você precisa entender que isso vai ser necessário. Você vai ter que fazer transações de uma blockchain para outra, de uma sidechain, etc. Uma carteira para outra, você vai ter que movimentar esses valores. E para isso, você vai ter que usar ferramentas para isso. Agora sim, a gente vai para outra camada, que é a questão de separação dos saldos. Como você já deve ter percebido, eu estava falando ali atrás a respeito de swaps e a respeito, antes disso, sobre o recebimento que você vai receber em determinadas carteiras. Mas a carteira que você recebe o valor não necessariamente tem que ser a mesma carteira que você vai armazenar o seu valor. Bom, acho que no exemplo convencional a gente pode trazer aí o Banco Master. Quem utilizou aí o Banco Master, o que aconteceu com essa pessoa? Se fudeu, não foi? Ela simplesmente perdeu tudo que tinha. Quem investiu dinheiro no Banco Master se fudeu também. Então, tu concentrar todos os valores em uma mesma carteira é a mesma coisa. Você não pode concentrar todos os valores numa carteira que não seja uma carteira, caso você queira guardar valor para você deixar reservado, que não seja em Bitcoin, na rede on-chain, numa carteira de autocustódia, air-gapped, fria, sem contato com a internet. Se não for assim, não é seguro. Se você não gerou suas chaves de forma offline, não está seguro. Então, a única forma de você ter 100% de certeza que o valor está seguro guardado no lugar é dessa forma. Então, os valores que você recebe, eles são em carteiras transitórias. São valores que você tem que estar disposto. É como se fosse o dinheiro do bandido que você está saindo na rua e roubaram a sua carteira e tá tudo bem. Ali tinha, sei lá, R$ 300, R$ 200. Tinha um valor, é significativo para alguns, claro que é, mas você não vai morrer por causa desse valor. Você não vai andar num centro urbano com R$ 40.000 no seu bolso. Não faça isso. Então, qual é o principal erro aqui que as pessoas acabam cometendo? É acumular um saldo alto em carteiras de recebimento. E vá que aconteça algum bug, vá que essa carteira não entregue mais as soluções como ela entregava, todos nós estamos sujeitos a isso. É difícil? Talvez. Pode acontecer. Já aconteceu. Então, separar as suas carteiras para as operações específicas é o ideal. Uma carteira EVM, por exemplo, que utiliza a rede Ethereum, as redes de segunda camadas ali da Ethereum, como Polygon, como Arbitrum, enfim, ela é essencial caso você queira utilizar algumas soluções de Pix anônimo, que eu comentei ali em cima como forma de recebimento, como P2P, ME. Já outra, até mesmo essa carteira EVM, por exemplo, ela é necessária caso você queira fazer algum tipo de empréstimo utilizando parte de seus bitcoins como garantia. Uma carteira para reservar valor, por exemplo, como eu dei ali o exemplo de uma carteira na rede on-chain, air-gapped, com chaves geradas offline e, por exemplo, também uma carteira liquid, onde você pode transitar de forma anônima entre Bitcoin Liquid, entre DPix, entre o USDT. Cada carteira ela tem suas características. Então você precisa entender que a carteira que você recebe, a carteira que você transita, a carteira que você guarda dinheiro, elas são diferentes. Tem a carteira, tem Lightning também, carteiras de Lightning também tem. Tem carteiras que implementam tudo isso numa só, tem também. Talvez seja ideal, eu ainda acredito que o ideal seja diversificar. O ideal é você conseguir mitigar os riscos.
Você está cuidando já na mitigação de riscos na primeira camada, que é quando você faz a divulgação de imóvel. Por que que você não vai fazer essa mitigação de riscos também quando faz essa diversificação de carteiras? Eu, por exemplo, quando utilizo uma carteira Liquid, eu vou fazendo a rotação dela. Eu utilizo um pouco, depois eu zero saldo, crio outra, zero saldo, crio outra, zero saldo, crio outra. Ah, mas ela é anônima? É, mas eu transacionei em algum momento com ela. Eu posso criar outra. Você precisa também entender isso, entender que carteiras, elas não são suas para sempre. Você pode também fazer modificação. Até uma on-chain, por exemplo, você pode, ao mesmo tempo, ir fazendo uma atualização dela. Pode também simplesmente deixar ela mais segura, colocar uma multisig, é um outro exemplo. Então, você precisa entender que existe sim essa separação entre carteiras operacionais e carteiras para reserva de valor. A camada 6, a gente precisa dar usabilidade para o saldo que você tem nas suas carteiras. E agora, como eu faço para dar saída ou para utilizar esse saldo em Liquid Bitcoin, por exemplo? Se o local onde eu quero comprar, ele não aceita isso. Você já sabe que tem que fazer uma bridge, você sabe que tem que utilizar um swap quando está em uma rede, por exemplo, EVM, você quer utilizar algum cartão cripto, por exemplo. Para isso, você vai precisar entender que, primeiro, privacidade mal pensada, ela vai virar uma dor de cabeça. Aí você está cuidando de todas as suas camadas, aí chega na parte 6, que é onde a maioria das pessoas erram, elas vão direcionar isso para um cartão pré-pago e elas vão lá no mercado, digita o seu CPF e passa o cartão. E você não quer que seja atrelado aos seus dados. Esses dias eu estava comprando na C&A, era, e calorão que tava, nossa, tava horrível aquele dia, lotado o shopping. E peguei aquela vez eu ia pagar com cartão, pré-pago, cripto. Aí eu cheguei, o caixa de autoatendimento não estava funcionando. E se você não sabe, tem algumas lojas aí que o cartão, os caixas de autoatendimento, eles permitem que você não coloque o CPF. Agora, não sei o porquê, mas aí quando você vai fazer um atendimento com uma pessoa, aí essa pessoa, assim, de fato, ela tem que botar o teu CPF. E não tem choro nem bater perna. Não adianta, ela vai botar o teu CPF. Aí tá tudo bem. Tava estragado as máquinas, eu tinha que passar ali, não tinha em outras lojas a roupa que iria comprar. E aí eu cheguei ali no caixa, com cartão, e a pessoa pediu o CPF, daí tudo bem. Até uma outra vez eu tinha perguntado, que eu já tinha comprado, que para que era o CPF? Eu disse, não, é mais para registro interno e tal. Tá, tudo bem. E aí, ouvinte, eu tava ali conversando com a pessoa ali que tava com a atendente, e ela pediu ali meu CPF, digitei ali o CPF, e aí ela me falou meu nome completo ali, Sagaz da Silva Júnior ali, completo. E aí eu, ué, que estranho, eu não tenho cadastro nenhum nessa loja, nunca fiz um cartão nessa loja, absolutamente nada. Todas as vezes que eu comprei nessa loja foi em máquinas que você não digita o CPF. Então como que essa pessoa sabe o seu CPF? Não a pessoa em si, mas como já tem os dados disso, como esse cruzamento de dados chegou a isso. Outro ponto é, você já fez o teste de colocar o CPF errado? Eu já fiz esse teste e eu tenho uma coisa para te dizer, não funciona. Não funciona. Ou seja, de alguma forma, os dados têm que serem batidos, né? Tem que ser dados válidos para fazer a compra. Olha que absurdo, né? Se você analisar dessa forma, é absurdo. Mas enfim, eu ali daí na hora de fazer o pagamento, em vez de eu pagar com cartão, eu fiz o pagamento daí com a P2PME. E por quê? Porque você precisa entender a saída, como você vai dar usabilidade no seu dinheiro. Se você quer anonimato, ou melhor, privacidade, anonimato
100% é quase impossível, mas privacidade é o mais fácil. Você quer privacidade 100%, você precisa entender como que vai sair o dinheiro, né? Ou seja, off-ramp, como vai sair esse valor que era criptomoedas para uma moeda fiat, né? Moeda de curso forçado. Eu já falei ali de algumas soluções, mas eu tenho aqui também, tem soluções que estão ali no central de mídias do canal que eu uso. Você ganha ali também um percentual de cashback. Tem umas soluções bem bacanas, assim, de ganhar um percentual de cashback em cima das suas compras. Depois você pode pegar esse valor e transformar ele, ou para você gastar mais, ou até mesmo você utiliza ele para comprar Bitcoin e deixar em reserva guardado. É uma ideia também. Enfim, então você precisa entender que em alguns locais que você compra é colocado o seu CPF. E quando você coloca o seu CPF, não faz o menor sentido você pagar com o seu cartão de crédito, que você quer privacidade. Outra coisa é que quando você coloca os seus dados CPF, todas as informações de registro de compra são atrelados àquele CPF, por mais que não seja reportado, digamos, né, num mundo em que isso não é reportado para ninguém. Fica somente em dados internos da empresa. Você não precisa ir muito longe para já descobrir que vários dados já foram vazados. Você já recebeu ligação no seu telefone oferecendo plano, oferecendo coisas que você não faz o menor cabimento, que você em nenhum momento teve contato. Pois é, esses dados eles são vendidos. Então, se dados de Receita Federal, dados de bancos, que teoricamente têm uma preocupação gigantesca sobre os dados, tem pessoas trabalhando ali ferrenhamente para proteger os dados. Se ainda assim esses dados são vazados, por exemplo, no Banco Neon, teve casos aí, dava para te entrar em listas de Telegram, dava para ser comprado, estava sendo divulgado a foto da pessoa, o telefone com o qual ela fez cadastro. Eu fico pensando só aquelas fotinhas que faz no banco, que a pessoa levanta o celular, fica virando a cabeça para um lado, para o outro, para baixo, para cima, para tudo que é lado. E tava ali as informações da pessoa, localização, qual era o telefone da pessoa, qual era, eu digo o telefone, a marca do telefone da pessoa, quanto ela tinha aplicado, quais eram as movimentações dela, tinha tudo, tudo. Era só você comprar e tinha os dados. Então tu imagina em uma farmacinha de esquina que pede o teu CPF, tu acha que eles de fato guardam esses dados? Tu acha que tem segurança nisso? Ah, mas eu não tenho nada a esconder. Novamente, eu tô falando da sua segurança. Não significa que você esteja fazendo algo errado. É questão de segurança. Então já existem soluções P2P, que é pessoa para pessoa, em que a pessoa utiliza o Pix dela e paga e você entrega para ela criptomoedas. Tem já essas soluções. Inclusive a própria P2PME, que é uma plataforma que eu acabei gostando bastante. Ela te volta 4% em Bitcoin. Então você compra ali um valor e ela te retorna. Não tem KYC também. Então esse tipo de plataforma já existe. Se eu não me engano, já existe outra plataforma semelhante, mas eu acabei utilizando essa e eu acho ela sensacional nessa parte. E existem os cartões também, pré-pago cripto. Todos os cartões, existem cartões sim, sem KYC, mas a maioria vai exigir KYC. E aí existe um problema que as pessoas acabam também não observando. Ah, meu cartão é cripto e eu vou recarregar ele com Pix. Já não faz o menor cabimento. Você vai atrelar o teu Pix ao cartão de crédito que você quer anonimato, não faz o menor sentido. Aliás, não é cartão de crédito, é cartão pré-pago. Você utiliza funções de crédito ou débito, porém ele é pré-pago. Você tem que ter o dinheiro ali. Aí a pessoa pensa, não, tá, eu não vou utilizar o Pix. Ok, eu vou transferir lá daquela carteira que eu recebi os pagamentos do aluguel, eu vou transferir uma parte para esse cartão para utilizar. Porém, a pessoa não vê qual cartão que ela adquiriu, né, o cartão que ela assinou, enfim.
existe uma coisa chamada CARF, Crypto Asset Reporting Framework. Então, isso é um acordo entre jurisdições que vão trocar automaticamente dados fiscais de cripto com outras que também aderiram a esse acordo. Então, às vezes você está com um cartão cripto de algum determinado país, que ele vai fazer a partir de 2026 reporte diretamente para o Brasil. E aí você pensa que está tendo privacidade e você não está tendo. Então você precisa saber quais são as jurisdições do cartão, da empresa que está por trás, para você ter de fato a privacidade. Olha que eu estou dando aqui uma verdadeira consultoria aqui do que... Bom, já dá para ter um gostinho do que é a consultoria que eu faço com as pessoas. Então você precisa entender as jurisdições também do cartão. Senão não faz o menor sentido você querer utilizar, se precaver e você não prestar atenção nesse item extremamente importante. Mas também tem, então, no CARF, tem jurisdições que ainda não estão aderindo, não confirmaram, ou vão confirmar e vão começar a reportar a partir de daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ah, mas e daqui a 5 anos? Soluções sempre são criadas. Você tem que pensar nisso. Mas você tem que projetar por um certo espaço de tempo. Para isso a gente já tem algumas soluções. Aliás, tem um dos cartões que eu utilizo. Eu vou tentar botar todos, mas por enquanto eu sei que tem um cadastrado já lá na central de mídias do canal. Eu vou ver se eu coloco o outro mais pra frente, assim que eu tiver tempo. Então nessa camada você precisa entender o contexto. Eu já te expliquei lá o exemplo de quando eu fui comprar na loja. Então não adianta nada você utilizar o cartão nessa hora. E sim, você vai precisar utilizar outras ferramentas. Agora, você vai comprar online e só pode um tipo de cartão. Por exemplo, você vai utilizar na Amazon. A Amazon ainda dá para usar Pix, o que daria para utilizar, por exemplo, a P2PME. Mas digamos que seja uma loja que não tenha como, seja somente com cartão de crédito. Você pode procurar por gift card, ou caso você tenha um saldo somente no cartão de crédito. A solução nesse caso é gift card. Existe gift card de Amazon, Airbnb, Booking, hotéis.com, diversos. E ao invés daí de você usar o seu cartão de crédito atrelando ao seu CPF, que é o que essas grandes plataformas pedem, até lojas pequenas também pedem, e caso não dê para você pagar com o Pix, ou aí vai o contexto também. Existe, às vezes, cotação de plataformas P2P, às vezes a cotação não está compensando você gastar aquele dólar. Às vezes é mais fácil. Na verdade, às vezes compensa mais você transferir, fazer um swap, uma bridge para o seu cartão e utilizar ele com a cotação do cartão. Então, isso tem que ser analisado também. Nesses casos, o gift card ele é a melhor solução, porque você não atrela a compra da Amazon com o seu cartão. Ah, você comprou com o seu CPF. Sim, você comprou com o seu CPF, mas você não utilizou nenhum dado financeiro que seja seu. Você utilizou um gift card. Você utilizou um Pix que foi pago por um terceiro, que você não tem absolutamente nenhuma ligação com isso, ok? Então, a outra forma de segurança também é a questão do e-mail. Você não atrelar o seu e-mail central com suas compras. Eu tenho um costume, mas aí eu acho que não é todos que têm o costume de fazer isso, é criar um e-mail para cada compra. Um e-mail para cada compra. Seu e-mail pode ser hackeado em algum momento. E se você centraliza todas as informações dentro desse e-mail, aí é complicado. Aí o bandido tem as informações todas tuas. Ah, você tem uma conta numa corretora, você tem uma conta no Airbnb, você compra na loja XYZ, porque é o que você recebe de mensagem no e-mail, você tem a sua conta de luz que recebe naquele mesmo e-mail, você tem tudo ali. Então, se é hackeado, já era, né? Então, tente
ter esse costume, então, de pelo menos então ter um e-mail que seja direcionado somente para isso, né? Existem ferramentas de e-mail mais seguros, que eu não sei se eu já falei em outros vídeos, mas, por exemplo, o Proton Mail é uma solução que preserva a sua segurança no e-mail, diferente do Gmail. Eu sei que é o mais convencional, é o mais simples, fácil de utilizar, mas tenha isso em mente. Talvez faça mais sentido utilizar esse e-mail para fins pessoais, e aí o restante você utiliza para gastos, coisas do tipo. Chegamos à camada 7. Essa parte é direcionada principalmente para aqueles proprietários que alugam anualmente. Então, aqueles aluguéis mais de longa data, e não para aluguéis de temporada. Um dos pontos aqui chaves que acontece muito, eu já tive diversos casos disso, já analisei muitos casos desses, conheço muitos casos, é em relação à garantia. Esse tema é um tema complicado para quem aluga imóvel anual. E até às vezes me faz questionar que talvez de fato faça mais sentido alugar temporada. Eu entendo que tem situações, tem locais que não tem esse ar de turístico, né? Então talvez, sim, de fato, tem algumas situações que o aluguel anual ele vai fazer mais sentido. O ponto é que a garantia ela sempre tem um risco. E o risco judicial, ele é muito desproporcional, o risco operacional, o risco com a empresa a qual você poderia estar deixando como responsável do seu imóvel. Isso não é levado em consideração. Mas eu já vi casos, por exemplo, em que é alugado o imóvel ao fiador. O fiador é o tio dessa pessoa do interior do estado, e esse cara acaba deixando de pagar o aluguel. Se você sabe como funciona a legislação brasileira, é feita a notificação, depois é mandado para o escritório jurídico entra em contato com a pessoa, tenta fazer cobrança, aí digamos que deu uns 3 meses e aí vai botar a pessoa no pau ali, né, no caso, e vai tentar acionar ali o fiador, enfim, para tentar penhorar o imóvel. Entra em contato com o fiador já não tem mais o imóvel que tinha ali colocado no contrato. Na verdade, nem é colocado no contrato, vamos ser bem honestos e francos aqui. Não é a maioria das pessoas que pegam o seu contrato e atrelam a um imóvel específico. Até isso, tudo bem, mas ninguém pega, é muito difícil. Assim, olha, eu nunca vi isso acontecer. E isso, apesar de dizer na lei, nunca vi isso acontecer. Ninguém averba na matrícula do imóvel que aquele imóvel ele está como garantia de um contrato de locação. É custoso e às vezes não compensa para o fiador, e o fiador não vai fazer isso. E aí o fiador ele vende o imóvel, a pessoa que comprou não sabia disso, e simplesmente, quando chega a cobrança no fiador, o fiador não tem imóvel. Ah, mas eu vou cobrar o fiador. Meu amigo, direito civil não vai dar em nada. Tu pode cobrar a pessoa à vontade. Não vai conseguir por nada. Não vai conseguir. Se a pessoa não quiser pagar, ela não vai pagar, cara. Não tem como. Esse é caso de fiador. Aí, sem contar que quem exige muito, principalmente em aluguel anual, não aluga. Não aluga. Se a pessoa quiser aprontar, fazer algo do tipo, ela vai fazer. Vai fazer e dá o seu jeito. Eu já vi contrato de pessoas que botam a sua empresa como garantia do seu próprio aluguel. Por exemplo, o dono da empresa, ele aluga na pessoa física o imóvel e coloca como garantia a empresa que ele tem como fiadora. É absurdo, mas eu já vi esse tipo de contrato, é absurdo. Mas tem gente que faz isso. Já vi gente fazendo isso. Ah, eu não deveria ser aceito, não. Sim, eu concordo. Mas eu já vi isso acontecer. E se desse a merda, quem queria pagar? Aí seria a empresa do cara, e aí se a empresa se torna ilíquida, o que queria fazer? Então, a questão de fiador é complicado. É complicado. Às vezes tem alguns casos que pedem 2 imóveis, 2 fiadores diferentes, e aí acaba dificultando. Olha que rolo para conseguir alugar um imóvel. A pessoa vai ter que conseguir 2 pessoas responsáveis para alugar o imóvel. E tudo isso a gente está falando de descentralização. Nada disso é descentralização. Tu tá centralizando informações, você vai estar, se você quer averbar isso na matrícula, você tá ali averbando que aquele imóvel tá alugado,
né? Já começa aí um problema. Seguro fiança. Olha que problema gigantesco. Primeiro que o inquilino ele vai ter que pagar na margem ali, às vezes, entre 20% a 30% do valor anual no imóvel. E aí, se dá alguma merda, o seguro diz que iria garantir o pagamento da dívida ali do inquilino. Ele garante, isso acho que é uma coisa que vocês precisam saber, ele garante um determinado valor. Se você tem muitos móveis dentro do seu imóvel, se você tem uma decoração, se você tem itens até mesmo de cozinha, eletrodoméstico, caramba, tem coisas, na totalidade, ele não vai. E se estraga um determinado quantia de valor que vai dar acima do seguro, tu não vai receber esse valor. Não vai receber esse valor. Ele vai pagar até uma parte. Assim como tinha umas imobiliárias aí, eu não sei se agora ainda está funcionando, que era o tal do aluguel garantido, uma coisa assim, não lembro o nome. Bem famosa aí. Inclusive, eu fiquei sabendo que quem tinha. Até foi estranho porque da forma que bombou essa empresa, eu imaginei que tinha alguém por trás, mas é uma grande empresa aí que está por trás, aí que aparece até na televisão, estava por trás dessa imobiliária. O que acontece, cara, é que no aluguel garantido, ele não, ele vai funcionar também numa totalidade, não é em tudo. Ele vai te dar uma garantia de X. E se você tem um aluguel que é, por exemplo, de 6 mil, 7 mil, talvez não vai compensar tanto. 3 mil, 4 mil, dependendo de quanto for. O dano também não vai receber esse valor de volta. Questão do seguro é para arcar com pequenos valores, não grandes valores. Eu já vi jogador de futebol na despedida, na última semana, ao ficar no apartamento, o cara entrou, resolveu fazer uma festa filha da puta dentro do apartamento. Ele pegar taças de champanhe, ir pra piscina do prédio, começar a estourar champanhe e jogar as taças, as porra toda, um monte de vidro dentro da piscina. O condomínio teve que esvaziar a piscina, limpar por causa dos cacos de vidro. A multa que tomaram foi fenomenal por causa de barulho, os caramba. E essa multa ficou pro proprietário. Não conseguiu cobrar o inquilino, não conseguiu. E o seguro não vai pagar, não vai. Não vai. Então, quando o cara quer fazer alguma merda, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, o que eu percebo é que, primeiro, sim, tem o risco do aluguel anual. É isso que até me faz, às vezes, pensar que não compense tanto. Mas tem situações que sim, localidades que sim, prédios que sim, públicos que sim, façam sentido. Mas já entendeu que garantia, às vezes, não faz o menor sentido. Às vezes, a caução, para mim, acho que é uma das partes mais rápidas e simples. Se a pessoa ela tem uma quantidade X de caução, ela pode sim entrar no imóvel. Só que tem um ponto que ninguém acaba também percebendo isso. A caução ela deveria ficar numa conta separada da empresa que administra. Digo aqui no quesito em que o aluguel ele é direcionado para a imobiliária, né? A imobiliária administre o imóvel, enfim, escritório de locação, corretor, quem seja. Esse imóvel, essa caução deveria ficar retida numa conta onde o inquilino, o proprietário e a imobiliária, uma conta conjunta, onde ficasse esse valor. Com o rendimento da poupança. O que acontece já, que eu sei que acontece, eu já falei no outro vídeo, já falei. Resumo, essa caução ela não fica nisso. Resumo, essa caução ela tem outro destino. E a imobiliária ela vai fazer o inquilino de gato e sapato, se ele for o cara, uma pessoa correta, ele vai fazer o inquilino se fuder e pagar manutenções que eram R$ 100, digamos, ele vai fazer o cara cobrar 500, vai cobrar do cara R$ 500. Isso acontece, isso é prática, eu sei que isso acontece. Mas ninguém sabe que essa caução ela deveria ficar numa conta separada. Só que tem um ponto, você quer descentralização, e descentralização não requer
Isso não é deixar o dinheiro no banco como garantia de um aluguel que existe num contrato entre dois e que isso gera uma renda para o proprietário. Não é esse o ponto aqui. Mas aqui eu já te trouxe os pontos dos problemas de garantia aí que eu vejo, já vi acontecer muito. Aliás, eu tenho conhecidos também que trabalham no meio, já ouvi relatos também cabulosos. Para isso que eu desenvolvi essa ideia, pensei e a melhor solução para principalmente contratos de longa data é a caução, porém a caução numa carteira multisig. Ou o ideal dos mundos seria um smart contract, mas uma carteira multisig com assinatura 2 de 2 é a solução ideal para esses pontos, porque dessa forma o dinheiro só é liberado primeiro se houver consenso entre as duas partes, senão o dinheiro está ali parado. Segundo, que esse valor ele não é informado para a Receita, caso vocês tenham feito as camadas 3, ali as camadas que fala da parte de pagamento, tudo de forma correta, existe aí uma privacidade. Dessa forma, você está dando segurança para o inquilino, que de fato o valor ele está lá, e para você também tem garantia de que caso dê qualquer problema, tem um valor ali para solucionar. Ah, mas a caução não garantiria tudo. Eu já falei ele que fiador, seguro-fiança, que são garantias teoricamente visto como seguro, na verdade ele só traz um transtorno, porque até você chegar no fiador, até você cobrar o seguro, primeiro que espero que eles paguem tudo, que você consiga, caso aconteça com você. E segundo, o tempo que você vai perder para conseguir esse valor, seria mais fácil a pessoa sair do imóvel, você alugar de novo e assumir essa perda. Por isso que, às vezes, faz mais sentido você pensar em principalmente aluguéis anuais, em imóveis sem mobília, sem itens dentro da casa, porque isso só traz transtorno para o proprietário em fazer manutenção, em perceber que quando dá algum tipo de problema, e às vezes acontece, já vi geladeira, por exemplo, de apartamento, aquelas geladeira grandona de 2 portas, custar no mínimo, eram uns 12 ou 14 mil reais. Simplesmente o inquilino entrou, deu uma semana, o cara mal passava no apartamento, ele ficava um dia na cidade. E a geladeira estragou, deu um curto no prédio, deu um apagão. E aqueles apagões assim de ficou X horas e voltou, X horas e voltou, deu uma sequência primeiro de apagões e depois ficou sem luz. Isso estragou a parte interna da geladeira. E de quem é culpa? De quem é a culpa? Olha que transtorno isso é para o proprietário. Primeiro, que o inquilino vai dizer que a geladeira estava estragada. E segundo, que o proprietário ele vai pensar que foi o inquilino que estragou. E aí, de quem é a culpa? Esse tipo de coisa tudo é mitigada quando o imóvel ele não tem, ou ele tenha o mínimo de mobília. Ah, mas no local onde eu alugo, o ideal é que esteja imobiliado. Leve isso em consideração. Leve em consideração que o ar-condicionado, por exemplo, a cada 6 meses ele deveria ser feito revisão. Não é todos os proprietários que fazem isso. E isso é uma coisa que o proprietário deveria fazer. Ele não faz. A parte elétrica deveria ser revisada pelo menos uma vez no ano. Os eletricistas aí que estejam escutando aí vão saber disso. Tem que ser revisado. E aí estoura algum problema, de quem é a culpa? É essas coisas que tem que ser colocado em questão. E às vezes o risco financeiro tem que ser colocado em consideração. E aqui eu só estou falando de garantias. Eu já puxei outra parte aqui, que nem faz parte aqui do script. Então, perceba isso. Perceba que
tem que pensar nesses itens aí. E a garantia, existe aí uma solução para isso. A próxima camada é a relação, já até faz sentido um pouco com o que eu estava falando antes, em relação ao excedente. Quando aluga-se um imóvel, pelo menos uma pessoa que seja um pouco profissional, ela vai entender que ela precisa separar um valor do que ela recebe para fazer manutenções e para fundos, caso seja necessário fazer alguma melhoria no longo prazo no imóvel. Eu, particularmente, não conheço muitos proprietários que façam isso. Não conheço. São pouquíssimos que fazem isso. E isso é essencial, caso seja necessário fazer alguma manutenção. E a gestão também dos valores que você recebe. Porque se você tem um valor que ele não tem como não ser informado, como, por exemplo, você recebe um salário na carteira, ou você recebe algum dividendo da sua empresa, enfim, você não tem como deixar de declarar isso. Não tem como. Aliás, não tem como você deixar privado essas informações. Agora, quando você recebe o valor fazendo todo esse passo a passo, de forma privada, você cuidou os detalhes, você cuidou a conta de luz num aluguel anual para deixar talvez no nome do proprietário e fazer um pacote completo, entendendo tudo isso, as informações que são cruzadas, você cuidou as suas entradas, as suas saídas de dinheiro, você também precisa se preparar e em relação ao fluxo. E se você recebe, como eu estava falando, algum valor que ele não pode ser privado, você tem esse valor de ativo aqui que você recebe, o ideal seria você, até mesmo, muitas vezes, economizar em cima desse valor que está privado, você guardar esse valor. Você pode deixar ele de forma líquida numa carteira mais acessível, ou você pode utilizar até mesmo ao invés, ou algumas estratégias que são utilizadas, deixar esse valor, por exemplo, como colateral, desde que você transforme ele em Bitcoin, você pode deixar ele como colateral num protocolo como ele, deixando ele como colateral, tirando ele um empréstimo em cima daquele valor e não gastando ele para fazer manutenções, para fazer ajustes dentro do imóvel. Quando esse ativo acaba valorizando, principalmente o Bitcoin no longo prazo, esse valor que você recebeu como empréstimo, ele acaba reduzindo a diferença, porque você acaba ganhando mais margem. É lógico que você tem que pagar esse empréstimo novamente, porém a sua margem vai aumentando ao longo do tempo. Longo prazo, não curto prazo. Então existem ferramentas aqui para isso, mas você precisa entender que a principal questão dessa camada é que você precisa saber fazer uma reserva para questões do imóvel e principalmente para você se proteger em relação à inflação. Se você já deve ter percebido que o preço dos imóveis, eu já falei isso num outro vídeo, e isso se dá por questão da fertilidade brasileira, que hoje está na margem de 1,5, 1,6 filhos por mulher. Aliás, eu estava olhando uma entrevista e quando os países chegam abaixo de 1,9, não tem como, dificilmente voltam para a margem de 2,10 filhos por mulher, que é o necessário para manter a população a longo prazo. Os imóveis eles tiveram uma explosão de preços de 1990 para cá, devido à explosão demográfica. Se você olha a pirâmide etária, você vai ver que cada vez tem menos crianças nascendo, a ponto de ter mais pessoas de 40 anos do que 4 anos no nosso país. E você acha que isso tende a aumentar ou diminuir? Os imóveis, eles foram um investimento. Hoje, talvez faça mais sentido como reserva de valor, talvez, mas não uma reserva de valor líquida.
Você precisa entender isso. O fluxo que ele te gera de dinheiro talvez seja mais interessante caso você tenha esse imóvel já há um tempinho aí, tenha se pagado ou tenha tirado parte de um valor, seja bem localizado. Tem algumas pessoas que os seus imóveis ficam bem localizados numa região comercial ou numa região turística que atrai pessoas de fora do país. Para você ter uma noção, teve uma vez aí que eu estava fazendo mochilão, dando mochilinha nas costas, pegando carona. Eu estava conversando com uma pessoa que eu tinha feito amizade. Aliás, até vou me encontrar com ela daqui a um tempo. Ela vai vir me visitar da Rússia. E na época ela estava querendo conhecer o Brasil, né? Tava passando pela América do Sul. E ela conversando comigo, eu fui mostrar um imóvel para ela de um amigo conhecido. E mostrei o telefone ali. Inclusive era a rede social. E novamente, aí, ó, para vocês entenderem que o boca a boca ele resolve muito aí. E ele acabou alugando esse imóvel. Ele entrou em contato, alugou, ficou um tempinho, né? Agora, quando ele voltar aqui na minha casa, ele quer ir de novo para esse mesmo local e talvez a gente alugue novamente o mesmo imóvel. Novamente, mostrando que tem alguns locais e, sinceramente, eu não acredito que né, tá a se provar ainda para mim, mas no curto prazo eu não consigo ainda ver o Brasil tão ruim assim das pernas, a não ser uma parte financeira. Diferente, por exemplo, do que a gente vê hoje, por exemplo, na Europa. Tem locais na Europa que eu particularmente não quero visitar, não quero levar minha família por nada. Prefiro ficar ainda no Brasil, prefiro ainda visitar outros lugares do que ir para certos lugares da Europa. Então tem ainda alguns lugares aqui no Brasil e já projetando isso a longo prazo, que por mais que a gente tenha uma grande crise financeira, tá? Meio que estamos caminhando para isso, ainda há locais que são atrativos para atrair pessoas, até de fora, desde que você saiba de fato como alcançar essas pessoas. E nesse caso, acho que sim, vale a pena ter o seu imóvel, se você tem algum lucro também significativo e compense o que você está recebendo. E desde que consiga manter isso de forma privada também, seria o ideal. Caso você queira, é óbvio. Mas o imóvel hoje, com a questão populacional, ele não é investimento. Talvez, ao longo do tempo, nem reserva de valor. Porque com cada vez menos pessoas no nosso país, o que você acha que vai acontecer com essa quantidade de imóveis sendo construídos com dinheiro impresso e jorrado em cima de construtoras? Vai ter excesso de imóvel para poucas pessoas. As pessoas não estão constituindo família. Até mesmo se você analisar o perfil de pessoas que estão comprando e o perfil de imóveis são imóveis pequenos, cada vez menores. As pessoas não estão constituindo família, são poucas, então talvez nesse caso, sim, imóveis turísticos eles tenham essa atratividade, porque essas pessoas solteiras ou no máximo casal, teoricamente, eles têm mais mobilidade, grande parte das vezes. Então, nesse caso, analise. Acho que é interessante analisar se compensa ainda ter um imóvel em uma determinada localização para um determinado nicho. E para isso, também, não esqueça, reserve o valor para manutenções, atualizações dentro do seu imóvel e até mesmo guarde valor para proteção patrimonial, proteção inflacionária. Porque se amanhã o seu imóvel despenca de valor, você tem um caixa. E um caixa em moeda forte. O que seria moeda forte? Eu não vou me deter aqui em explicar Bitcoin. Existem milhares de canais aí explicando Bitcoin. Tecnologia, as características. Agora, se você, não, eu não quero, isso aí não é para mim. Tudo bem. Tem pessoas que não aceitaram a eletricidade. E tá tudo bem. Mas tem outras moedas um pouco mais fortes que o real. Existe dólar, euro, outras moedas.
você pode fazer a gestão dela em autocustódia. Mas somente Bitcoin, não on-chain, numa carteira segura, feita da forma correta, é impossível de ser retirado de você. E agora, sim, a gente vai para, finalmente, a última camada. A última camada é a sucessão. Não adianta nada você ter 10 imóveis, você ter guardado seus bitcoins numa carteira bonitinho, airgap, e você não ter um plano sucessório. Isso me faz lembrar até da minha família, que não pensa nisso e tá tudo bem, é uma decisão dos meus pais. O que o sagaz pai pensa, por exemplo? Ele pensa que se a gente deixar para depois a gente vê. Porém, a gente não sabe o dia de amanhã. E eu não tô falando de idade aqui, eu tô falando de acidentes, de situações que possam ocorrer. E você, se você quer ter soberania na sua vida, nas suas decisões, você precisa também definir o destino das coisas que você tem em mãos, o mínimo que você pode escolher. E acredito que você gostaria de poder direcionar isso para aquilo que você quer. Para isso existem holdings patrimoniais, onde a questão do imposto sucessório, os custos é muito menor, porque todo ano você paga IPTU. O conceito de que o imóvel de fato não é seu. É uma dura realidade. Se você entende isso e isso está tudo bem para você, está tudo bem. Eu não estou aqui para mudar a sua cabeça. Está tudo bem. Vai ser reajustado a partir do ano que vem os custos de IPTU em cima de base de informações dos cadastros dos imóveis nos cartórios, nos registros. Digamos que você pague em cerca de 2% do preço do imóvel todo ano. Em 10 anos, em juros simples, eu não estou falando composto, você pagou 20%. Se você falecer, eu não desejo isso para você, é lógico, muitos anos aí de vida ainda vai ter os custos com honorários advocatícios, os custos para transmissão de bem, e tudo isso vai chegar a um valor ali, digamos, eu estou falando numa simulação de 10 anos, digamos que chegou a 40% a 50% de patrimônio. A sucessão para o próximo, no caso para o neto, já acabou o preço do imóvel, já era, a riqueza toda gerada. Será que a pessoa que vai suceder o imóvel, ela tem o valor necessário para fazer o pagamento disso? Não, não tem. Grande parte não tem. Então, isso é preciso analisar esse tipo de coisa. Em relação ao Bitcoin, que é em on-chain, existem vários esquemas aí, várias formas. Esquemas até soa como algo ilegal, mas não, existem técnicas, formas de como você transmitir isso para a pessoa, né, que você queira direcionar. Existem ferramentas no e-mail para isso, estratégias para isso. Então, essa é outra forma que você precisa analisar antes de pensar em fazer todo esse processo de descentralização de imóvel. É um tema mais sensível essa última parte, mas eu não tenho que deixar de falar. E você entenda que daí, nesse caso agora, com todas essas camadas, o que parecia ser simples, eu só quero receber de forma descentralizada, exige muito mais. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que os links, tanto de ferramentas quanto de consultoria, que sim, eu dou consultoria, você encontra aqui na central de mídias do canal. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.